et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje celebramos a festa da Catedral de Pedro, não em Roma, mas em Antioquia. Acho muito legal fazer a distinção. Tá? Quer dizer, mesmo antes de Roma, já tinha Pedro, né, em outros lugares passado. E como sumo pontífice, como Papa. A tradição em Antioquia, não faz muito tempo alguém foi visitar lá. Digo, alguém que se assenta na cadeira de Pedro, agora já não sei nem se não foi o próprio Francisco, né? Acho que foi o tal de Francisco este. Mas lá a tradição, claro, da sucessão apostólica, né? É grande, é bela. Então, é uma cadeira, aliás, no Oriente, né? Que torna a coisa ainda mais bonita. Quer dizer, trata-se hoje de primeiro vermos quanto, de fato, esse primado de Pedro foi importante na igreja. É importantíssimo na igreja. Isso porque quando os seus inimigos decidem atacá-la, querem atacá-la desde o seu interior, porque só chegando desde o interior até lá, ao sumo, ou como diz Nossa Senhora em Fátima, ao cimo, é que poderiam verdadeiramente destruir a igreja. Esse era o intento. Nós vemos em várias reuniões, documentos, como aquele da maçonaria, Cântida, né? Como é que é o nome do lugar? Onde já tinham todo um plano de destruição da igreja, bem antes do Vaticano II. E queriam chegar lá, a destruir o papado. Desde o interior, desde dentro, porque de fora não se consegue, não se conseguiria. Então, esse intento maligno é justamente para destruir a igreja. Agora está saindo alguns documentos secretos, algumas conspirações acontecidas no próprio Estados Unidos. Hillary Clinton, os Clintons, satanistas, né? Por favor. Encabeçando isto. Eles queriam destruir a Igreja Católica. Queriam fazer isso justamente, então, modernizando-a. E só alcançariam o maligno intento, em primeiro lugar, afastando Bento XVI. E erigindo ali, começa a aparecer, durante todo a presidência de Obama. Se trabalhou nisso. Forças que vêm tentando destruir a ação da Igreja Católica. E o que lamentamos é que alcançaram o desidério. Alcançaram o seu desejo. Pelo menos o papado está destruído. O papado está destruído. Ontem ainda via uma declaração do cardeal Miller, dizendo que, enfim, a coisa é tal, de tal monta, lá em Roma, que realmente Francisco
Francisco precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico. Mas ele diz, eu digo isso sem ofensa, porque ele mesmo diz isso. Ele mesmo se declara necessitado. Então, mas a coisa não é mais grave, muito mais grave do que estes cardeais. Aliás, lembra o Burke, alguém tem notícia de Burke? Alguma coisa importante? Onde é que está a correção? Alguma coisa importante? Então, quer dizer, é muito mais grave do que estes cardeais realmente deixam transparecer. Muito mais grave. Trata-se da destruição do papado. Temos ainda ali, em vida, o último sucessor legítimo de Pedro, que é justamente Bento XVI. Temos ainda este arauto, mas absolutamente subjugado. Não sabemos se por sua própria vontade, tantas vezes nos parece que sim, ou se, como chegam também notícias das forças que o oprimem. Então, temos elevado esse arauto. Mas esses dias eu dizia num outro sermão que a situação da igreja assim não pode prolongar-se muito. Temos aí aqueles que desejam, ou dizem, ou acusam, a gente chama eles de sede-vacantistas, acusam a vacância da Sé já desde João 23. Um largo tempo. A igreja não pode ficar por um larguíssimo tempo sem a cadeira de Pedro. Com o perigo da própria igreja desaparecer. E sobre isso nós temos a promessa que acabamos de ouvir. Não pode acontecer. A boca da verdade. Próprio Jesus, nosso Deus, disse que isso não aconteceria. Afirmou que isso não aconteceria. Então, apesar de vermos, esse é a nossa grande dor. Nós constatamos que a maciça maioria, inclusive Bento XVI, pelo que nós vemos, e os cardeais todos, a grande multidão dos bispos, padres e leigos, do lado do cisma, do lado desse antipapa destruidor da cátedra de Pedro e da igreja, Francisco. Quando nós ouvimos a cardeal Miller ou Burke, todos eles ainda considerando Francisco como o Papa legítimo. Quando vemos o mais forte, que chega a falar em heresia, como o Schneider, ele ainda faz uma correção fraterna, como se pudesse haver fraternidade entre a luz e as trevas, entre a verdadeira igreja e a contra-igreja. Não pode haver. Não há fraternidade. Não há fraternidade. Pode haver. Então, a grande... É o que nos assusta. Mete medo em tantos que nos ouvem e veem que temos a razão. Eles dizem alguma razão, porque estão vendo todas as heresias, todas as besteiras que este homem e o Vaticano todo inteiro e os bispos espalhados pelo mundo inteiro. Ainda ontem recebia de novo confirmação dessa celebração celebração eucarística. Agora a notícia é completa. Celebração eucarística. 41ª Romaria da Terra aqui em Osório. Poucos dias. Presença de bispos. 5, 6 bispos aqui. Inclusive o meu amigo Donizete. Lá. Concelebrando com bispas, pastoras anglicanas que estenderam as mãos para consagrar.
a Eucaristia. Isso é absurdo, isso é sacrilégio duro, duríssimo. Já disse, adverti, nem preciso mais da missa ecumênica, porque já estão fazendo na própria missa de Paulo VI Burnini, esse horror de missa, diga-se de passagem, estão fazendo já o que temos visto, estamos vendo. É dado histórico, ninguém pode desdizermos. Está acontecendo no mundo inteiro. Mundo inteiro. Todo tipo de aberração, todo tipo de aberração. Essa gente se excomunga. Como eu digo, há muitos títulos, entre os quais o primeiro é de celebrado com Francisco. Excomungam. Então nós assistimos este horror. O povo fica estarrecido. Vem todas essas coisas, vem a nossa palavra, mas como? Mas como pode? A igreja pode ser destruída. Onde está a razão? Porque a igreja não pode ser destruída. E nós dizemos a mesma coisa. Também nós estamos estarrecidos. Qual é a diferença, então? Por que nós temos esta coragem? Por que nós temos esta coragem? De confessar a verdade até as suas últimas consequências. Temos essa coragem, em primeiro lugar, porque vemos nisso aí tudo os sinais do fim dos tempos. Nós dizemos e afirmamos, estamos no fim, mas no fim finalzinho. A gente não consegue dizer data, né? Nós não temos anos para dizer. Eu não sei. Mas é finalzinho, finalzíssimo. É na nossa vida. É na nossa geração que deve tudo acontecer. Em primeiro lugar, nós temos coragem, porque reconhecemos que isso tudo é apocalíptico, está previsto, está dito nas Sagradas Escrituras. É ali, nas Sagradas Escrituras, que se fala do falso profeta, no anticristo. É ali que se fala da derrocada da igreja, chamada a prostituta babilônica. É só ler capítulos 17, 18 e 19 de Apocalipse. Que se vê. Nós acreditamos que por tudo isso estamos vendo diante dos nossos olhos. Vemos surgir aí a grande nova ordem mundial que está matando a humanidade toda inteira. E matando antes de tudo, também fisicamente. Mas antes de tudo, matando espiritualmente. Matando na alma, na ligação com Deus. Esse é o intento de Lúcifer. Lúcifer não quer simplesmente dizimar e matar a humanidade. Quer mandá-la ao inferno. Quer atraí-la ao seu inferno. Nós vemos isso. Temos olhos, temos visto. Tudo isso nos é sinal. Insofismável. Estamos no fim dos tempos. Por isso que temos essa coragem. Temos coragem também, porque nós acreditamos na palavra de Deus. Acreditamos na cátedra de Pedro, que nós devemos seguir sendo fiéis à cátedra de Pedro enquanto ela existiu, isto é, até Bento XVI. Temos que continuar sendo fiéis à Santa Igreja Católica, à cátedra de Pedro. Seja em Antioquia, seja em Roma, seja na França, onde esteve, temos que seguir fiéis à cátedra de Pedro até Bento XVI. O que é o cisma, senão heresias e a divisão na igreja, porque não se segue mais a cátedra de Pedro até Bento XVI? É o rompimento com a igreja. Qual é o cisma que nós acusamos a Francisco? É justamente este.
é de romper com a cátedra de Pedro, cisma, não ensinando mais aquilo que se ensinou e se viveu até Bento XVI. Há um nítido, um neto, um claro rompimento entre aquilo que a igreja ensinou e viveu até a cátedra de Bento XVI e aquilo que esse antipapa, esse demônio está agora lá em Roma fazendo. Há uma nítida distinção. E quem quer ver isso documentado, de novo se remete outra vez, tem mais agora, mas de novo se remete outra vez ao capítulo 8º de Amoris Laetitia. Aquilo não pode ser católico, não é. E nós acreditamos que devemos ser fiéis à cátedra de Pedro, enquanto ela se conservou cátedra de Pedro, isto é, até Bento XVI. Nós queremos continuar sendo igreja católica apostólica, romana até que esteve lá em Roma. Já esteve em Antioquia, já esteve, agora eu esqueci a cidade famosa, de França, onde esteve há alguns anos, a cátedra de Pedro. Já esteve em Roma. Sabemos lá se um dia o que vai acontecer com Bento XVI, se ele sai para outro lugar e resolve finalmente abrir a boca com a plenitude da verdade, dizendo tudo. Sabe-se lá. Mas seguimos a cátedra de Pedro até Bento XVI. Ali nós seguimos a cátedra de Pedro. Nós não podemos teimar contra a própria vontade de Bento XVI. A esperança mística, a esperança de revelações particulares, a esperança de que Bento XVI continue sendo o Papa legítimo, porque sua renúncia tenha sido inválida. Temos visto aí tudo isso que aconteceu. Quer dizer, tudo bem, nós acolhemos e queremos isto. Mas nós não podemos chegar na cara de Bento XVI e dizer para ele, tu não renunciou. Quem tem que dizer isso é ele. Ele que tem que dizer isso. Ele que tem que dizer isso. Os dados históricos, isso e aquilo, nos levam à conclusão de que aquela renúncia foi inválida. Mas só ele é o supremo juiz. Só ele. É a cátedra primeira, não pode ser julgada por nenhuma outra. Por nenhuma outra. Só ele pode dizer válida ou inválida. Só ele. Não tem outro jeito. Então não nos queiram forçar a dizer que somos de Bento XVI. Fomos sim, com certeza, mas até a renúncia. Por enquanto, para nós, a renúncia está lá, válida. A toda a prova. A renúncia continua resistindo, porque ele continua lá recluso e não assume a igreja. Antes, como já disse aqui com horror, ele vai lá diante de Francisco e tira o solidel diante deste réprobo, fazendo-se ele mesmo um réprobo assim. Fazendo ele mesmo um réprobo. Aliás, há profecias que diziam que ele erraria, e erraria gravissimamente, irmão. Erra gravissimamente. Quem quer nos lançar em rosto profecias, olhe então as suas próprias profecias, porque ali também elas dizem isso. Eu também as conheço. Também as conheço. Todas as particulares. Eu também as conheço. Aquelas que tem. Não botar de qualquer bobalhão também. Então, nós seguimos firmes na fidelidade à cátedra de Pedro. Até Francisco. Até Bento XVI. Até Bento XVI. Terceira razão
é que realmente não acreditando que a coisa se estenda por longo tempo, não conseguirão destruir a Santa Igreja. Não conseguirão destruir a Santa Igreja. Porque haverão alguns, não vós que sois a multidão, não tu, que és Bento XVI, pelo menos até agora, não tu. Não vós que sois cardeais, não vós que sois bispos, párocos, padres, não vós que sois fiéis leigos, não vós, mas nós, a igreja remanescente, aqueles pequenos, aqueles últimos, aqueles poucos, isso eu queria dizer, essa palavra, aqueles poucos que estamos dizendo e confessando tudo isto. E nos reconhecemos não participando do cisma e das heresias desse homem. Em nós, a Santa Igreja Católica continua firme, continua existindo neste mundo. E não deixa que seja mentirosa a palavra da verdade, que hoje ainda ouvimos sair da boca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo em unum Deum,